Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou Emanuel. Vim aqui falar um pouco sobre o seguinte tema: o Espírito Santo dinamiza a igreja. Nós estamos na campanha de 50 dias de santificação para alcançar poder, uma campanha da nossa Assembleia de Deus de Jari. E nessa série de todos os dias termos alguma atividade, hoje, segunda-feira, nós falaremos acerca do seguinte tema, que será tratado também no domingo, dia 8, sobre o Espírito Santo dinamiza a igreja. Bem, o que é, de fato, dinamizar? Dinamizar vem da palavra dinâmica. Dinâmica, nós estudamos na física, que é a causa de um movimento. Ou seja, a dinâmica é o que causa o movimento. Então, o tema é o Espírito Santo causador do movimento da igreja. Um certo pastor, um pastor muito antigo, já falecido da nossa igreja, chamado Alcebiades Pereira Vasconcelos, ele dizia que a igreja é um movimento do Espírito Santo na face da terra. E, de fato, nós vemos isso através das Sagradas Escrituras, que a igreja ela é, sim, o Espírito Santo movimentando pessoas através, com um propósito, com o centro em Jesus, em seguir a Jesus. Bem, dinâmica, portanto, significa causa de movimento. O Espírito Santo como o proporcionador, aquele que causa o movimento. Para nós meditarmos num texto bíblico, eu vou ler em Atos capítulo 1 e versículo 8, uma passagem muito conhecida por nós pentecostais, onde diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele não fica parado. O Espírito Santo ele está sempre trabalhando na nossa vida. E as ministrações, esses trabalhos que ele executa na nossa vida são variados, começando com o novo nascimento. O novo nascimento é operado pelo Espírito Santo. A habitação do Espírito no crente. É ele quem habita em nós. O testemunho do Espírito de que somos filhos de Deus é uma ministração do Espírito de Deus. A fé pelo Espírito para a salvação, é ele quem produz essa fé. A santificação posicional do crente, ela é em Cristo mediante a fé, e quem traz isso, quem ministra isso é o Espírito Santo. O batismo do ou pelo Espírito Santo, que é diferente do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. O batismo do ou pelo Espírito Santo é a imersão do crente no corpo de Cristo, na igreja. O batismo com o Espírito Santo, também chamado de batismo no Espírito Santo, outra ministração dele. A santificação progressiva também é operada pelo Espírito Santo. É ele quem opera a santificação de uma forma progressiva, continuada. A oração no Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito como selo e penhor, é ele quem nos sela quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E a unção do Espírito para o serviço. Isso quer dizer, o Espírito Santo, ele unge a igreja como um todo para o serviço dela, e ela unge pessoas individualmente também para o serviço. E a palavra ungir tem o sentido de separar, de escolher. Bem, mas aqui na Bíblia nós vemos essa palavra que nós lemos em capítulo 1, versículo 8 de Atos: recebereis a virtude do Espírito Santo. Essa palavra virtude é exatamente a palavra que relacionada a dinamismo, à causa de movimento. Recebereis a virtude, o poder, a força de movimento do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E essa promessa que o Senhor Jesus deixou
ela se cumpriu no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo sobre todos aqueles 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo, e veio então o batismo no Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Então, o dinamismo no Espírito Santo, o dinamismo do Espírito Santo, ele tem muito a ver com a operação do batismo no Espírito Santo. O batismo, ele vem para dar um impulso no crente, para dinamizar o crente, impulsionar o crente a testemunhar, a fazer discípulos, a fixar o evangelho. E a dinâmica do Espírito Santo, ele dinamiza a igreja através do batismo como uma porta de entrada. E aí vem todos os dons espirituais que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. Ou seja, eu não quero que vocês não tenham conhecimento, eu quero que vocês tenham conhecimento acerca dos dons espirituais. E eles vêm exatamente para isso, para dinamizar a igreja. Por isso é importante nós nos aplicarmos ao estudo dos dons espirituais, das manifestações do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, para que ele possa operar através de nós pelo cumprimento das Sagradas Escrituras. Era isso a palavra que eu tenho em mente sobre o Espírito Santo dinamiza a igreja. E o Espírito Santo, a partir de nós permitirmos que ele trabalhe em nós, opere em nós, a nossa igreja ela vai crescer quantitativa e qualitativamente através do poder do Espírito Santo. A igreja de Atos crescia no poder do Espírito Santo e é um exemplo para todos nós. Através do batismo, evidenciado pelas línguas estranhas, como aconteceu no dia de Pentecostes, aconteceu lá na casa de Cornélios e também aconteceu aos Efésios, que não tinham ainda sabido, não sabiam ainda do batismo no Espírito Santo, e aí quando chegou o apóstolo Paulo lá, perguntou se eles tinham conhecimento. Eles disseram, não, nós só conhecemos o batismo de João, ou seja, a imersão nas águas. E aí o apóstolo Paulo, ele pega e ora, impõe as mãos, e eles são batizados no Espírito Santo, evidenciado com as línguas estranhas, tá bom? Importante que nós creiamos nessa promessa, a promessa que o Senhor deixou, que nós receberíamos virtude, poder, força de movimento do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e nós seremos testemunhas poderosas do Senhor onde nós estivermos. Amém? Um abraço e uma boa semana a todos, na paz e na graça do Senhor. Amém.